Capítulo 705, Aposta 1. Gaku correu para dentro, usando suas proteções mágicas para abastecer várias pequenas lâminas de ar e pontas de gelo. A sala tinha várias runas dimensionais que ela reconheceu. Eram nomes de antigas cidades Odin, algumas delas estavam muito longe de Kula para serem afetadas pelo veneno que contaminava seus arredores. Gaku atingiu com sua varinha a runa dimensional associada à moderna cidade de Outri. O portão se abriu, revelando um túnel de pedra sem perigo. Gaku saltou em direção à sua liberdade, mas uma mão de pedra atingiu na cabeça e a fez perder a consciência. Ela tinha sido a prioridade dos construtores desde o início. Somente depois que seu precioso escravo foi apreendido, os Odi ordenaram que os golems recolhessem os soldados. Lit e Morok voltaram para o elevador e até mesmo para os aposentos, sem encontrar nenhum vestígio de seus companheiros desaparecidos. Depois de retornar aos laboratórios de pesquisa, Lit colocou a lista de palavras de Odi que os professores haviam compartilhado com o resto dos membros da expedição dentro de Soluspédia. Ele esperava que isso o ajudasse a entender pelo menos alguns sinais. Infelizmente, eles se revelaram inúteis. A língua Odi era muito complexa e as palavras à sua disposição eram muito poucas para permitir que Lit descobrisse o significado dos escritos ao longo dos corredores. Quando terminaram de explorar o laboratório, encontraram outra porta, provavelmente levando a um andar inferior. Devíamos descer. A mulher me disse para vasculhar o porão e este lugar não se encaixa na conta, Lit disse. Concordo, mas não gosto muito da ideia. Morok se transformava de vez em quando em busca de pistas. Seus sentidos místicos tinham um alcance maior do que os de Lit e Solus, mas não forneciam muitas informações sobre a natureza da ameaça em questão. Há algo grande e realmente poderoso lá embaixo e, por algum motivo, é visível para todos os meus 4 olhos. Por que isso é ruim? Perguntou Lit. Não sou um desperto, então não consigo ver a energia mundial, a força vital ou qualquer uma dessas coisas. Só consigo localizar a mana elemental. O que posso ver, mesmo daqui de cima, é algum tipo de pilar de energia tão grande como uma colina e é composta por todos os 4 elementos à minha disposição. Lit tentou usar seus sentidos, mas o pilar era muito longe para ele. Ele não conseguia ver além das matrizes na porta à frente deles. O sentido de mana de Solos foi cegado pela quantidade de equipamentos mágicos ao redor deles. Lit se aproximou da porta, ativando o revigoramento para estudar e neutralizar sua fechadura. Ele teve que conter uma risada quando reconheceu o cofre. Era o mesmo dispositivo que Odin usaram para trancar os documentos secretos no escritório do oficial comandante de Kula. Temos sorte, parece que na época esse tipo de proteção era considerado o melhor selo mágico disponível, embora seja realmente o mais fácil de quebrar se você souber o que está fazendo, Lit disse, enquanto lia a matriz contendo a senha. Ei, esse não foi um feitiço revelador de matriz. Você é um desperto. Morok vira seu próprio pai usar tais habilidades com tanta frequência que reconheceu imediatamente o revigoramento. Isso muda alguma coisa? Lit perguntou, abrindo a porta enquanto Morok anotava a senha. Não, mas essa é uma notícia incrível. Você está disposto a me despertar? O tirânico sabia que, com esse tipo de poder, muito poucos seres poderiam representar uma ameaça à sua vida. Infelizmente, golems ainda estariam entre eles. Depende, você está disposto a me jurar obediência por 100 anos? Lit respondeu. Absolutamente não. Então você tem sua resposta. Se eu tenho que colocar minha vida em risco por você, você tem que valer a pena o risco. Até agora você é apenas um pé no saco. Lit abriu a porta, examinando os arredores. A costa estava limpa, mas eles tinham que se mover rápido, para não dar aos constructos tempo para localizar sua posição. E se eu salvar sua namorada? Morok disse enquanto eles corriam pelas escadas. Ela não é minha namorada, e um humano não vive tanto quanto nós, foi a maior reclamação de Lit com cada um de seus relacionamentos. Mesmo com uma força vital aleijada, ele provavelmente sobreviveria à maioria de seus entes queridos. Valeu a pena, Morok resmungou. Forçar alguém a despertar outra pessoa era uma perda de tempo.
Tudo que Lit precisava fazer era deixar o despertar, falhar ou relatar Moroka ao conselho. Ambos os eventos levariam o tirânico a uma morte prematura. Para piorar a situação, Moroka vira seu companheiro ranger lutar e Lit era uma força a ser considerada. A ideia de ter um inimigo semi-mortal daquele calibre em seu encalço para sempre era simplesmente apavorante. No momento em que alcançaram o fim da escada, Lit pôde ver o pilar de que Moroka estava falando. No entanto, ainda estava muito longe para dar uma olhada adequada, tornando necessário que eles encontrassem um caminho para os níveis mais baixos. O que quer que estivesse em seu andar atual, não era nada útil. Depois de esperar um pouco na frente do elevador, Gloria e Kila foram forçadas a fugir por causa dos golems procurando por elas. Quanto mais tempo passava, mais eles tinham que presumir o pior. Lit pode ter sido capturado ou morto. Além disso, sem um diretor, eles estavam presos apenas às habilidades de forja de Gloria, o que limitava muito suas opções e chances de fuga. Os dois jovens magos estavam ficando mais desesperados a cada minuto. Gloria até checou com portais o ponto mais distante no caminho de Moroka para Kula que ela conseguia se lembrar, mas mesmo assim estava cheio de fumaça preta. Os vários túneis subterrâneos tinham que ser conectados ou pelo menos compartilhar suas vias aéreas. Podemos ser capturados de propósito ou arriscar e abrir portas aleatórias, Gloria disse. Eles estavam ficando cansados, mudar constantemente de posição sem descanso drenava seu mana. Se formos capturados, podemos resgatar os professores e fazer com que nos ajudem. O problema é, e se os golems nos atordoarem? Lembre-se de que eles sabem que posso desativá-lo se me tocarem mais uma vez. Kila amaldiçoou sua própria impotência. Se ao menos Uriel estivesse aqui, ele saberia o que fazer, ela pensou. Não se preocupe, eu tenho um plano. É muito arriscado, mas pode nos levar para trás das linhas inimigas e, ao mesmo tempo, livrar-nos de um golem de carne, Gloria disse, respirando fundo para se acalmar. O quê? Por que você não propôs isso antes? A professora Nechal morreu e talvez até Lit. Você poderia ter salvado os dois. Kila começou a soluçar. Outro diretor havia morrido, mas ela ainda estava viva. Ela não estava realmente zangada com Gloria, Kila estava apenas tentando calar a voz em sua cabeça, dizendo que ela estava com azar. Primeiro Uriel, agora Lit. Todos que ela amava morriam por causa dela. O medo de perder Gloria fez Kila se sentir como se sua existência estivesse amaldiçoada. Porque é um plano desesperado. Antes, com Lit e Nechal, ainda tínhamos uma chance de escapar por conta própria. Se falhar, vamos acabar nas mãos de Odi. Gloria abraçou a irmã, tentando consolar Kila. Já que nossas vidas estão em risco, não posso tomar essa decisão sozinha. Você está comigo. Kila parou de chorar e assentiu. Gloria explicou seu plano a Kila, fazendo-a gritar mais de uma vez. Poucos minutos depois, eles estavam na frente de uma porta trancada. Eles esperavam que um golem os encontrasse, mas como isso não aconteceu, eles tiveram que atrair um. Capítulo 706, Aposta 2. Gloria usou um dos feitiços de Orion, que revelou os relés do mecanismo de bloqueio do cartão-chave e permitiu que ela o abrisse simplesmente enviando um pulso de mana para o local certo. Ela abriu a porta e correu para se esconder. Eles haviam escolhido um lugar no final de um corredor, de modo que só havia uma entrada e uma saída, sendo necessário apenas um golem para prendê-los. Como Gloria havia previsto, o construto surgiu no final do corredor para bloquear a única rota de fuga disponível. O golem ficou surpreso ao ver que não havia nenhum humano à sua frente, nem seus sensores podiam captar qualquer assinatura de energia. No entanto, a porta estava aberta. Gloria e Kila estavam na extremidade oposta do corredor, esperando que a matriz se abrisse e piscasse através dela. Uma vez do outro lado, Gloria ficou surpresa ao descobrir que não apenas os dispositivos de vigilância já haviam sido destruídos, mas também as celas estavam todas vazias, exceto a que continha os assistentes. O golem relatou sua falha e voltou para dentro do portão, sendo atingido por ambas as irmãs com suas respectivas mãos limpas.
O feitiço de nível 4 exigia contato físico e não tinha efeito permanente em algo tão complexo como um construto. No entanto, ele pode interromper temporariamente suas funções. 2 cortes limpos de uma vez foram suficientes para desligar o núcleo de energia do golem por uma fração de segundo, o que fez o corredor dimensional entrar em colapso. O construto estava apenas na metade, então foi dividido ao meio junto com seu núcleo de poder. O plano de Glória fora um sucesso total. Por favor, não nos abandone aqui como os professores fizeram. Os assistentes começaram a soluçar no momento em que o carcereiro se foi. Eu não tenho muito tempo, então preciso que você seja honesto comigo. Qual de vocês é um diretor? Todos começaram a gritar eu, fazendo Glória praguejar. Devíamos levar conosco a Zera e o Maquila, disse enquanto abria suas fechaduras com corte limpo. Eles são os assistentes de Nechal e Ocas. Falei com eles mais de uma vez, então sei que são respectivamente um diretor e um linguista. Oma era na verdade um alquimista, mas essa informação era inútil na situação deles. Os 2 assistentes restantes começaram a gritar tanto que Glória teve que silenciá-los. Foi assim que Lith se sentiu durante o ataque de Balcor. Glória pensou. Saber que você não pode salvar a todos e que até mesmo trazer mais uma pessoa pode nos condenar. Lith nunca havia sentido nada parecido. Ele apenas fingira não se sentir sobrecarregado por pessoas de quem não gostava, mas Glória não tinha como saber disso. Ela se arrependeu de deixar 2 inocentes a um destino pior que a morte, mas ao mesmo tempo, ela não poderia matá-los a sangue frio. Muito bem, Kila, devemos. Suas palavras foram interrompidas por outro aparecimento de um portal. Ela e Kila esperavam que a destruição de um golem pudesse alertar os outros, então elas tinham planos de contingência para isso. O que eles não tinham um plano para, era o homem que acompanhava a construção. Cansada de perder seus preciosos golems, Gira decidiu cuidar pessoalmente do último distúrbio. Seus olhos brilharam de alegria ao ver as 2 jovens. Bem. Finalmente nossa sorte está mudando. Seu sorriso assustou todos aqueles presentes. Eles tinham visto várias fotos de Odin, mas mesmo isso não foi o suficiente para prepará-los para um encontro real. Assim como todos os seus colegas, Gira era a personificação da perfeição, mas apenas de acordo com os padrões de Odin. Ele tinha 1,70 metros de altura, com longos cabelos roxos e pele azul translúcida. Isso permitiu que vissem cada contração de seus músculos e órgãos, já que ele estava quase nu, vestindo apenas uma tanga para cobrir seus genitais. Seu corpo era composto apenas de músculos e o que era visível em seu rosto poderia ser considerado bonito, se não parecesse completamente anormal. Ele parecia mais uma estátua ganhando vida do que um ser vivo. Glória atacou Odin com seu estoque no momento em que ele apareceu. Ela não tinha ideia do que ele era capaz, mas ela tinha que impedi-lo de lançar feitiços. Gira agarrou sua lâmina com apenas 3 de seus dedos. Com um aceno de mão, o golem desapareceu dentro da dobra, enquanto uma matriz verde se formou ao redor de Gira. Glória engasgou ao reconhecer por sua cor o feitiço contra o qual os moribundos golems haviam alertado Lith, então ela prontamente liberou os feitiços armazenados em seus anéis. Gira apenas apontou o dedo indicador, gerando um raio de luz que atravessou os feitiços e o peito de Glória, deixando um buraco do tamanho de uma bola de golfe. Seu dedo brilhou mais uma vez, derrubando Quilla antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Ele então os acorrentou onde antes os professores estiveram, deixando as propriedades das correntes vermelhas curarem e restaurarem seus corpos antes do procedimento. Finalmente, temos nosso intérprete e corpos suficientes para nossos membros mais úteis. Só precisamos resgatar o menino para iniciar nosso plano. Os velhos galeirões e os não-humanos podem morrer, não temos uso para eles. O outro Odin acolheu sua proposição com aplausos. Depois de serem prisioneiros dentro de suas próprias casas por tanto tempo, eles puderam finalmente ver uma saída. Lith e Morrow passaram pela porta e correram ao longo do corredor, para evitar cair em outra emboscada.
Lit continuou revelando e destruindo os dispositivos de vigilância ao longo de seu caminho até que eles alcançaram uma grande sala circular da qual se ramificavam vários corredores, cada um como uma etiqueta em forma de seta para identificar seu destino. Lit olhou para a placa apontando na direção em que eles haviam chegado e anotou a palavra OD para a escada. Em seguida, ele procurou nas tags restantes por outra contendo os mesmos caracteres que deveriam levá-los ainda mais para baixo. Mesmo assim, ele parou no meio do caminho por dois motivos. A primeira foi que ele reconheceu o símbolo de escudos de carne. Era idêntico ao que ele havia encontrado com Gloria nos túneis que partiam de Kula. A segunda razão era que seu feitiço revelador não conseguia encontrar dispositivos de vigilância funcionando na sala nem no corredor que levava ao centro de criação de feras mágicas. Um dos nossos foi por aqui. Lit apontou com o dedo. Foi Ondra, sua assistente, e eu, Kasmorok disse depois de cheirar o ar. Isso não é tudo. Os soldados e Gaku foram para lá. Ele estava apontando para o armazém, mas Lit não reconheceu o símbolo e seu feitiço confirmou que os dispositivos de vigilância naquele corredor ainda estavam operacionais. Todos os professores parecem ter conseguido escapar. Há quanto tempo eles passaram daqui? Perguntou Lit. Não muito. Alguns minutos no máximo, Morok respondeu. Se nos apressarmos, talvez possamos alcançá-la. Afinal, ela teve que desacelerar para limpar seu caminho, ao passo que podemos apenas seguir seus passos. Sua ideia era interessante, mas não para Lit. Se eles realmente encontrassem Ondra, Morok não precisaria mais de Gloria para escapar, nem Lit poderia dizer algo para impedi-los de deixá-lo sozinho naquele pesadelo. Mesmo assim, ele acenou com a cabeça e usou visão da vida para examinar a área à frente. Se ele encontrasse Ondra e uma runa dimensional levando para a segurança, ele saberia para onde ir assim que resgatasse seus amigos. Além disso, se ele conseguisse convencer Ondra a ensiná-lo como operar uma runa dimensional, sua fuga seria ainda mais tranquila. Continua no próximo vídeo.